Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil, os campeonatos que estão em curso, meio de semana. Essa semana temos um feriado aí do dia 7 de setembro e teremos rodada do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. Na próxima semana já começa aí as primeiras partidas da semifinal da Copa do Brasil, Sul-Americana, e na outra, Libertadores, e times aí se desdobrando em 3 competições, em 2 competições. Mas essa semana, esse meio de semana, é Brasileirão. Bom, teremos jogos, briga no topo da tabela, na parte de baixo da tabela, do meio da tabela, times que estão na parte de baixo da tabela, que estão vivendo momentos melhores do que quem está em cima. Tá realmente interessante os momentos de cada time. E teremos um jogo interessante, disputa direta para tentar se livrar do Z4. Tem muito time muito próximo do Z4. Porque o primeiro que está na zona de rebaixamento é o Sport, com 23. Então, até o Atlético Paranaense, que tem 27, tá todo mundo tem que fazer muito ponto para sair dali de baixo. E teremos um jogo interessante, disputa direta, para tentar se distanciar mais do Z4. O jogo entre Fluminense e Vitória. Fluminense e Vitória. Fluminense está em 11º lugar com 27 pontos, a 4 pontos do Z4. E o Vitória está em 13º com 25 pontos. Fluminense ganhando vai a 30. Pode, quem sabe, passar Santos e Atlético Paranaense, dependendo dos resultados, e colar no número de pontos com o Corinthians, dependendo do resultado. E o Vitória, se ganhar, o Vitória passa o próprio Fluminense, que vai a 28, e dependendo de resultados de Atlético Paranaense e Santos, ele pode passar Atlético Paranaense e Santos e terminar, quem sabe, ali em 11º lugar. 11º lugar, de repente ele pode terminar. Além de passar o América Mineiro, dependendo do resultado do América Mineiro, pode passar o América Mineiro também. Então pode terminar ali em 11º, 10º lugar. Jogo direto para os dois. Teremos jogos quarta e quinta-feira. Esse jogo, Fluminense, aqui no Rio, contra o Vitória, é na quinta-feira. Na quinta-feira teremos 3 jogos. 3 jogos na quinta-feira. Deixa eu colocar aqui a tabela. Onde o empate é ruim para os dois. Mas o Vitória jogando fora de casa, o empate não é tão ruim. Nessa fase que entrou o Campeonato Brasileiro, qualquer ponto é ponto. Só que quem joga em casa tem obrigação de fazer os 3 pontos para se distanciar. E nesse caso, quem tem obrigação é o Fluminense. E chega um momento também que independente do jogador, a gente sabe que faz muita falta. Tipo o Fluminense faz muita falta o Pedro. Sabe que isso atrapalha. Sabe que alguns jogadores suspensos, jogadores que foram convocados, isso faz diferença. Tipo o Fluminense não tem o Pedro e não tem o Sornosa. São 2 jogadores, apesar do Sornosa vir de altos e baixos, jogadores que pode de repente fazer uma diferença. O Sornosa, o Pedro era goleador, então o Fluminense vai para esse jogo contra o Vitória sem Pedro e sem Sornosa. Pode ir sem Gilberto também, mais uma perca, e tem que ganhar do Vitória. Vitória vem empolgado com o Carpegiani, jogadores empolgados com o trabalho do Carpegiani. Carpegiani parece que deu uma arrumada defensivamente o time do Vitória. Vitória ganhou a última em casa do América Mineiro de 1-0.
não tomou gol. O Fluminense empatou fora de casa com o São Paulo, considerando o São Paulo líder, é um bom resultado, porém, as circunstâncias do jogo, o Fluminense deixou de ganhar, deu uma certa falta de sorte, um pouquinho de competência, jogou com 11 o tempo inteiro e o São Paulo com 10, teve bola na trave, deu uma bobeira, o Ayrton foi bobeira, ele deu mole, o Fluminense tomou um gol bobo, uma bobeira individual. E esses dois times vêm para um confronto direto. Você pensar, Vitória, vou para dentro do Fluminense para ganhar, passar o Fluminense. Mas também se ele perder, ele pode ficar muito mais abaixo. Então talvez, pensamento Carpegiani, vai ser fazer um jogo mais cadenciado. Primeiro que o Carpegiani não é um treinador, não tem características de treinador nenhuma, que goste de jogar no contra-ataque. Não é característica do Carpegiani jogar no contra-ataque. Pode fazer, lógico, nas circunstâncias, com seu elenco, mas não é esse treinador. Porém, ele sabe que uma derrota pode fazer ele voltar a ficar muito próximo da zona de rebaixamento. Por quê? O Sport tem 23 pontos. 23 pontos. Vasco 24, Botafogo 25. Botafogo joga em casa contra o Cruzeiro. Pode ganhar. Se o Vitória perder, o Botafogo passa o Vitória. A Vitória já cai para 14º. O Vasco joga fora de casa justamente contra o América Mineiro. O lá é que o Vasco ganhe. Passa o Vitória. O Vitória já cai para 15º. E tem o Bahia. Tem o Bahia que joga com o Sport. Fica Bahia Sport. O Bahia ganha, passa o Vitória também. Aí fica o Vitória de novo, sendo o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Se o Sport ganhar, aí não. Quem acaba entrando, Botafogo e Vasco ganhando, quem entra na zona de rebaixamento é o Bahia se perder. Então, pro Vitória, a vitória é importante, porém o empate não vai ficar de todo ruim fora de casa. E nem pro Fluminense. Esses times têm que pensar no Z4, sair do Z4. Independente de quem o Marcelo Oliveira escale, independente de quem o Carpegiani escale, eles têm que fazer estratégias, primeiro para não perder. Qualquer ponto é ponto. Magalhães, o Fluminense está jogando em casa, tem que fazer os 3 pontos. Tá, tem. Mas, dependendo da circunstância, é melhor fazer do que nada. Porque o Fluminense fazendo um ponto, ele vai a 28. O Sport não pega e o Vasco não pega. Botafogo ganhando, Bahia ganhando, e pode chegar a 28 ficando no mesmo número de pontos. Ainda tem o Santos e o Atlético Paranaense que tem 27 pontos, que tem jogos difíceis. O Atlético Paranaense contra o Palmeiras e o Santos contra o Grêmio. Então o empate do Fluminense dentro de casa não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é o Fluminense ganhar, mas o empate também não fica de todo ruim. Então, tanto o Fluminense quanto o Vitória tem que pensar que tem que somar ponto. Obrigação maior, é lógica, do Fluminense em casa. Então penso eu que os dois têm que primeiro ajeitar o sistema defensivo. O Fluminense já não tem certo o Sornosa e não tem o Pedro. Provavelmente não vai ter o Gilberto, falando aí que talvez o Gilberto não possa jogar, tá sentindo. Deve entrar ali no lugar do Sornosa, de repente, o Everaldo. Suspenso, eu acho que é só do Fluminense. Eu acho que é só o Sornosa mesmo. Do lado do Vitória, eu vou dar uma olhada aqui. Do lado do Vitória. Deixa eu ver.
Do lado do Vitória tem o Neilton, que faz muita falta, e o Marcelo Melli. Então, a perda do Neilton ali é complicado porque ele puxa contra-ataque. Ele puxa aquele jogador de velocidade que puxa contra-ataque. Então o Carpegiani vai ter que encontrar uma solução ali para puxar o contra-ataque. Penso eu que o Vitória talvez pense no resultado, se uma vitória, dependendo da atuação do Fluminense. Vai depender muito do Fluminense. O jeito que o Vitória vai jogar vai depender muito do Fluminense. É lógico que o Vitória vai jogar atrás. Vai começar atrás. Óbvio. Mas dependendo. Se as coisas começarem a não dar certo, o time do Fluminense ficar impaciente, não chega próximo ao gol, não consegue chutar, o time vai se desesperando, vai dando espaço. Então o melhor esquema para quem joga fora de casa, precisando de pelo menos um ponto, jogar fechadinho. E no segundo tempo, quando os times estiverem mais cansados, aí sim, dar umas estocadas e tentar alguma coisa. O Carpegiani gosta de posse de bola, gosta de toque de bola, gosta que o meio campo trabalhe a bola. É uma saída para não tomar pressão o tempo inteiro. Vitória conseguiu sair da zona de rebaixamento, está dando uma melhorada no seu futebol, encontrou um sistema defensivo ali, o Carpegiani conseguiu, deu uma ajeitada, está dando chances para a molecada da base, o zagueiro da base, que é o garoto gaúcho lá da base, está dando chance para ele está saindo bem, está se desempenhando bem. Então, o Vitória vem naquele crescimento. E o Fluminense, nosso Fluminense aqui do Rio, é aquele time de altos e baixos, que quando tem chance não aproveita. No caso do jogo contra o São Paulo, poderia estar mais aliviado, poderia estar com 29 pontos. Vai para esse jogo com desfalques importantes, mas vejo nesse jogo, não vejo um desnível muito grande entre Fluminense e Vitória. Porém, vejo o Fluminense favorito. Acredito que seja um jogo no primeiro tempo. Um jogo meio ataque contra a defesa. Não em todo o primeiro tempo, em parte do primeiro tempo. Acredito que vai chegar no determinado momento do primeiro tempo que o Vitória talvez consiga dar uma igualada, porque o Fluminense não vai conseguir ficar o tempo inteiro em cima. O Fluminense tem a dificuldade de se encontrar sem o Pedro, se encontrar sem o Sornosa, apesar que ele já jogou algumas vezes sem o Sornosa, mas se encontrar ali sem o Sornosa, que os jogadores que podem entrar não têm a mesma característica do Sornosa, mas o Fluminense não tem opção. Vai ali com 2 zagueiros, ou pode ir com 3 para liberar as alas, para ir mais para frente. Marcelo Oliveira tem opção, ele tem um time na mão. Sabe que o time do Fluminense não é um primor de qualidade, mas ele conhece já os jogadores, ele sabe o que ele pode fazer, onde ele pode mexer, onde ele pode colocar um jogador ou outro. O maior problema, lógico, do Fluminense é a ausência do Pedro. Mas não tem jeito. Nesse momento, o Fluminense tem que se reinventar mais uma vez, como o Abel fez diversas vezes, e tentar fazer ponto. Se puder os 3, melhor ainda. Mas o que o Fluminense não pode é perder. Não pode perder. 1 ponto não é o ideal. O ideal é 3. Mas o Fluminense pode ganhar. Tem até chance. Explorar bola rápida, não acredito que o Fluminense vai ter muita chance de contra-ataque, principalmente no primeiro tempo. Então tem que explorar as bolas aéreas, explorar bem os laterais, as bolas aéreas, cavar aquelas faltas pela lateral, aproveitar a velocidade de Matheus Alessandro, aproveitar bem a velocidade dele,
De repente é uma de não entrar com o Kaique, mas entrar com falso 9 ali, colocar o Marco Júnior ali por dentro. Colocar de repente 3 jogadores de velocidade na frente. Fazer um time mais marcador no meio, estilo Palmeiras, um time mais marcador no meio, com 3 jogadores de velocidade se movimentando ali na frente. Pablo Diego, Matheus Alessandro e Marco Júnior, ou Júnior Dutra se puder jogar, ou Luciano fazendo aquele jogador ali, mas o Fluminense vai precisar de um ataque mais móvel. E no meio de campo, um time mais pegador. Um time mais pegador, ali Jadson, o Ayrton se puder jogar, Richard, o meio campo mais pegador naquele meio de campo ali, e um ataque mais leve, mais solto. O meio campo que pegue mais para liberar os laterais, e o meio campo e um ataque para se movimentar, para poder confundir o time do Vitória, até porque não acredito que o Vitória vá dar muita chance de contra-ataque. Então vai precisar de movimentação o time do Fluminense. E o Vitória aproveitar as subidas do Fluminense, que o Fluminense vai vir para cima e vai dar brechas nos laterais. Foi assim que São Paulo fez o gol. Então encontrar ali uma disposição tática para quem vai entrar no lugar do Neilton, com velocidade, e aproveitar essa bola. É o jeito que eu gosto que o time jogue? Não. Mas na atual circunstâncias que está na tabela o Vitória e que está o Fluminense, vou falar de novo. Um ponto é melhor do que nada. O Fluminense joga em casa, tem ali um certo favoritismo, obrigação de ganhar, mas essa obrigação de ganhar pode jogar contra se o time não tiver calmo. Além do mais, o Fluminense vem com um problema grave na diretoria. Eu pedindo impeachment do presidente, o presidente atrasou o pagamento, cortaram o plano de saúde dos funcionários. Muito parecido com o que acontece no Vasco, que acontece no Botafogo, é por isso que estão estranhos na parte de baixo da tabela. A parte financeira influi diretamente no comportamento no campo, não tem jeito. Não tem jeito. Existem aquelas exceções, mas no geral influi. E está influindo no Fluminense. Então, meus amigos, essa foi minha análise de Fluminense e Vitória no Maracanã na quinta-feira. Um jogo de fundamental importância para os dois, que a derrota é ruim para os dois, vai colocar os dois muito próximos do Z4. O importante é vencer. Porém, mais importante é ganhar algum ponto, jogando em casa ou fora de casa. E isso serve para o Fluminense também. Mas a torcida quer que o Fluminense ganhe. Mas o mais importante do Fluminense é não perder nesse momento. Ganhar é fundamental. Mas dependendo da circunstância, um ponto não vai ser mal para ninguém. Mas dá para o Fluminense ganhar. Aposto mais numa vitória do Fluminense do que no do time baiano. Porém, a gente já viu o Ceará jogando aqui contra o Flamengo, jogando melhor e ganhando do Flamengo. Então, nenhum resultado é descartado. Nem a vitória do time baiano, porque está subindo de produção, o time está pegando confiança. Então é um jogo que eu coloco parelho, mas coloco o Fluminense um pouquinho acima, apesar dos desfalques, mas pelo fato de jogar em casa. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, Resenha com Magalhães, dê seu like aí, é muito importante pra gente, e divulgue na sua cidade. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!